Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu tô aqui no escritório de Mauro Meister, aqui Prazer, Iago. no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. E a gente tá falando sobre Antigo Testamento, Gênesis 1 e as coisas que a gente perde na nossa leitura de Gênesis tentando vencer a teoria da evolução. Que loucura é essa que a gente tá falando? E o vídeo de hoje chega até você graças ao 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, com o tema Contra a Idolatria do Estado, com Franklin Ferreira, Glauco Magalhães, Norma Braga, André Venâncio, Vinícius Pimentel e eu, Iago Martins, aqui em Fortaleza, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, de 30 de maio a 2 de junho, inscrições abertas no site, neste que já se consagrou um dos principais eventos de cosmovisão do país. Se você quer saber sobre economia e política segundo a Bíblia, ouvindo pessoas que têm falado sobre isso já há bastante tempo no Brasil, se inscreve no Fórum Nordestino de Cosmovisão e não perde. Começa na quarta noite, dia 30 de maio, e segue por dia 31, dia 1º e dia 2, até sábado, manhã, tarde e noite. Você pode se inscrever para ver o evento completo, ou você pode ver apenas as palestras à noite, pagando um preço especial. Contra a Idolatria do Estado, 4º Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, em Fortaleza, no Ceará. Não deixe de se inscrever. Eu faço pesquisa entre alunos e pessoal da igreja. Pergunto, pessoal, quem aqui já ouviu uma exposição de Gênesis a partir do primeiro versículo? Vocês já ouviram? O pastor chegou lá na sua igreja, abriu Gênesis e começou a explicar a escritura. E o percentual de pessoas que timidamente levanta a mão é mínimo. Nunca ouviram uma exposição de Gênesis, capítulo 1, 2. Alguns casos melhores ouviram capítulo 3, por causa da queda, né? E tal, etc. As dúvidas lá. Mas Gênesis 1 não. E a minha impressão é que nossos pastores, nossos mestres, os ensinadores, eles têm medo do texto da Escritura porque ficam com a impressão de que eles têm que abrir Gênesis capítulo 1 e conseguir confrontar todas as ideias do evolucionismo, do darwinismo, do Big Bang, como se o texto da Bíblia tivesse sido escrito para explicar essas coisas. Aí a gente passa tanto tempo tentando proteger o texto que a gente não prega o texto. Exatamente. Então isso aí tem se tornado, na minha visão, algo sintomático do grande problema da construção de uma teologia bíblica. Porque se você começa a construir com a igreja, não estou falando só da teologia bíblica, seminário, acadêmico, não, a igreja tem que entender teologia bíblica a partir da exposição da Bíblia. E aí o que acontece é exatamente isso, as pessoas não têm uma boa teologia da criação, por consequência não têm uma boa teologia da queda e, consequentemente, não têm uma boa teologia da redenção. Não é? Isso sem falar de consumação, que é outro elemento tão fundamental. O que a gente tem perdido fundamentalmente quando a gente para de ler Gênesis como um texto propositivo para lê-lo defendendo contra as ideologias do tempo? A gente perde fundamento, a gente perde base. Por exemplo, a teologia da glória de Deus, ela tem que ser construída em cima de Gênesis. Sim. A teologia da vida, a teologia da expansão do reino, do evangelho, gente, ela está embutida no conceito do primeiro capítulo, no qual Deus abençoa o homem e ele diz: quero expansão, multiplicar, fecundidade, expansão. Qual que é o conceito que está por trás disso? Deus quer ver a glória da sua imagem espalhada por toda a terra, além do jardim, ou melhor ainda, a expansão do jardim, porque o homem responsável pelo jardim, ele expandiria todas as qualidades, as boas coisas do jardim por toda a terra. Aí a gente chega lá na frente, o profeta fala daquele tempo em que a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Agora isso é uma referência ao conceito de Gênesis capítulo 1. Então, falta uma teologia da glória de Deus espalhada pela imagem de Deus na terra. Falta uma teologia do trabalho. Eu tenho 2 ou 3 sermões feitos em cima de Gênesis 1, 2 e 3, nos quais eu trabalho o conceito do trabalho. Trabalho na criação, o trabalho na queda e o trabalho na redenção.
falta uma teologia do trabalho, falta uma teologia da responsabilidade. Então hoje a gente critica as novas gerações com relação, por exemplo, a ter filhos. Né? Tem filho já, Iago? Tá no vamos projeto, abrir agora. Tem que estar no projeto. Interessante, eu desafio os jovens a isso. Eu falo assim, olha, nós vivemos num tempo em que a gente resolveu que ter filhos é um negócio mais pra frente. Descartável, né? até, adiável. Vamos casar, mas não precisa ter filhos. Ora, o conceito da fecundidade, da bênção e da multiplicação, e eu desafio qualquer um a mostrar-me na Escritura aonde esse conceito criacional foi descartado. Ele não foi descartado. Alguém me contou que quem falava isso era o Dr. Shedd. Eu não tenho a fonte para conferir, mas eu acredito que seja... Vamos confiar aí na Vamos confiar na fonte. O Dr. Shedd dizia o seguinte: se você tem um filho só, você nem repôs. Se você tem 2, você repôs. Se você tem 3, você somou. A partir do 4, você começa a multiplicar. Agora, nós vivemos num mundo em que a gente tem taxa de crescimento vegetativo 1,6, 1,5 e vai baixando. Isso tem implicações sociais, econômicas, religiosas. O cristianismo, em X anos aí, ele vai se tornar, tem a tendência, se for contar só a taxa vegetativa, de se tornar uma religião minoritária. Os muçulmanos é a religião que mais cresce no mundo, que mais tem filhos no mundo. Mais tem filhos no mundo, né? Isso vai representar alguma coisa. Então a gente perde, quando perde a teologia de Gênesis 1 e 2, a gente perde todos esses conceitos, eles ficam diluídos, eles ficam difusos, né? E aí a gente vai bebendo conceitos, digamos assim, secularizados a respeito de trabalho, a respeito de ter filhos, a respeito até do evangelismo. Porque é muito interessante, Iago, observar que é raro você entender ou encontrar gente que tenha o ardor evangelístico correto. Eu gosto muito de Piper. Nesse sentido, para mim, ele desenvolveu uma grande ideia no conceito da glória de Deus, não é? E na verdade ele não fez isso sozinho, ele pegou de outros lugares. Mas o ponto é que ele diz que o evangelismo, ele se dá pelo amor à glória de Deus. Ora, o ter filhos também é pelo amor à glória de Deus e assim por diante. Meu grande mestre e professor, Dr. Van Groningen, interessante, ele teve 8 filhos. Nossa. E... número bom, para começar. Número multiplicação razoável, né? Mas interessante, você pega algumas famílias cristãs do contexto europeu antigo, do contexto americano antigo, para eles era normal. E a gente faz a brincadeira, não tinha televisão, não sei o que, etc. Mas eles tinham uma consciência tão clara de que ter filhos era algo abençoador, em vários sentidos, até porque hoje a gente tem previdência privada, a gente tem INSS, tem saúde pública, então eu não vou pensar quem vai cuidar de mim porque eu tenho os benefícios, mas até nesse sentido eles pensavam, eu não tenho essas coisas, mas contexto familiar, a família é aquela que vai te ajudar, etc e tal. Isso tudo levar. Gênesis 1. Eu acredito que tudo isso você começa a desenvolver os conceitos bíblicos a partir desses primeiros capítulos da Escritura. Interessante que os autores bíblicos concordam com isso, né? Se você pensa em Salmo 24, o salmista vai argumentar que o Deus de Israel não era um Deus tribal restrito só a Israel, por causa do aspecto criacional. A Deus pertence à terra, pertence tudo porque fundou a ele sobre os mares. Então, esse aspecto de Deus ter criado tudo, dava uma noção maior de quem era o divino para o povo de Israel. Claro, é muito interessante isso. A gente pega os Salmos, por exemplo, e a gente acha que o salmista era aquele cara meio monástico, sei lá, né? Introspectivo e que ele recebia uma revelação de Deus e escrevia um salmo. Ora, os salmistas, eles são teólogos bíblicos. E o que eles fazem é pegar a teologia do Pentateuco e pegar a teologia da criação e escrever muitos daqueles salmos. São dezenas e dezenas de salmos que você vai lá estudar e de repente você fala, peraí, isso aqui é base criacional, base criacional, base criacional. Até o próprio conceito da glória de Deus chegar nos povos, nos príncipes da terra, etc. Se eles não entendessem a criação e queda, Gênesis 1 até 3, eles não teriam escrito aqueles textos. Eles são teólogos bíblicos, lendo o texto da Escritura e desenvolvendo teologia nos Salmos para ser cantada pelo povo de Deus. Então, a hinologia de Israel, que é o livro dos Salmos, ela é baseada, fundamentada
nessas coisas. Eu fico impressionado de ver como os salmistas liam a lei, e eles liam constantemente, né? Por exemplo, você pega lá, Salmo 1, vai. Esses dias preguei no Salmo 1, na igreja de um colega. Eu gosto muito de pregar no Salmo 1, porque ele mostra tanta coisa da teologia. Uma delas é o homem bem-aventurado, que você precisa definir o que é bem-aventurado. Ele é aquele que medita na lei de Deus dia e noite. O salmista está lendo Deuteronômio 6. E ele é bem-aventurado. Quem que é o bem-aventurado? Gente, o bem-aventurado é aquele que recebeu a bênção de Deus, e é aquela bênção lá de Gênesis 1. Deus os abençoou e disse, e a partir de Gênesis 1 e Gênesis 2, o homem vai vivendo com a harmonia do jardim, com a presença de Deus. Ele é o bem-aventurado. E nós só vamos receber essa bem-aventurança quando nós de novo somos inclusos em Cristo. Todas essas conexões bíblico-teológicas, elas são muito legais, elas são muito importantes. Você acha que hoje em dia existe pelo menos a impressão que eu tenho, né? Há todo um comprometimento de submissão a uma comunidade científica que tem tomado conta até mesmo da nossa leitura bíblica. De forma que eu preciso dar respostas a um problema que não é o problema do texto, porque eu também faço parte de um contexto que eu levo muito a sério, eu dou muita importância, e entra na igreja, entra na minha pregação, aquilo que é dito pela comunidade científica, ao invés de eu tentar me esforçar para dizer o que o texto diz. Sim, eu acredito que isso acontece muito com relação a Gênesis no capítulo 1, com esses diversos movimentos, né? O criacionismo da Terra Jovem, criacionista progressivo e etc e tal. E a gente para de ler o texto da Bíblia pelo texto da Bíblia. Veja bem, eu valorizo grandemente a tarefa da apologética. Claro. Sem sombra de dúvidas, aqui na nossa escola nós temos um departamento de teologia filosófica que é para ajudar a pensar, raciocinar, esclarecer o lado do combate, né? Tudo isso está envolvido. Mas existe o lado da construção teológica, que é feita para o povo de Deus, que é feita para a igreja, e que eu não preciso ali ficar fazendo uma apologética constante. Aliás, quando eu ensino o fundamento, eu ensino essa pessoa ao sair dali fazer uma apologia ou fazer uma apologética. Então, a gente está muito preocupado muitas vezes em dar respostas sem antes edificar ou construir o fundamento. E aí isso eu acho que é um problema mesmo. A nossa antropologia, a gente fica preocupado em responder aos conceitos antropológicos contemporâneos, a antropologia evolucionista, etc. Ok? É necessário, é importante. Porém, eu tenho que ter a construção de uma boa antropologia bíblica, porque isso vai explicar quem eu sou, quem você é, e isso vai explicar quem o meu próximo é. E aí, em cima disso, a gente vai poder construir coisas. Isso é muito bom, porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que no nosso papel como pregadores, a gente não tem mais o direito de não responder certas dúvidas do ouvinte. O cara chega no teste com expectativa. Ele chega no culto com expectativa. E eu quero que ele resolva esse problema. E às vezes o objetivo de Deus não era resolver aquele problema. Exatamente. O objetivo de Deus era outra coisa. Né? Eu estou expondo Gênesis na igreja já faz algum tempo. De vez em quando eu sei que alguns textos são problemáticos ou envolvem... Opa, olha, a Siri me ouviu e está conversando comigo. Mas ela está escrevendo tudo que a gente falou. Tem uma... Caramba! Melhor apagar isso, hein? Fala Sei lá, cara. Que medo. Nós somos dominados pelas máquinas. Pelas máquinas, exatamente. O que é que Gênesis tem a dizer sobre isso? Então, o que Gênesis diz sobre as máquinas? Então, de vez em quando, eu sei que há um tema bem apologético, eu vou lá e coloco em algum grupo da igreja, onde as pessoas se comunicam, quais são as suas dúvidas aqui? Mas com uma razão. Não porque eu quero responder as dúvidas deles no sermão. Meu compromisso é de expor o texto da Escritura. Para expor o texto da Escritura, eu pergunto o que é que o autor queria dizer com esse texto, o que é que Deus quer que eu aprenda com esse texto, qual é o reflexo da Bíblia como um todo, da teologia bíblica desse texto para mim hoje. Lá na nossa igreja, depois do culto, eu tenho perguntas e respostas. Então a gente termina o culto e aí eu abro para perguntas e respostas. Então, às vezes, eu uso isso para as pessoas fazerem esse tipo de pergunta. Sim. Mas interessante, uma pessoa uma vez fez várias perguntas. Eu preparei algumas respostas em alguns campos, como eu explicaria isso à luz da ciência, etc. Mas essa mesma pessoa que fez as perguntas, ela me fez um comentário, um agradecimento depois, que eu achei muito legal. Ela virou e falou assim: pastor, eu queria agradecer ao senhor uma coisa. Pois não, eu consegui hoje ler a Bíblia pela Bíblia.
e não com as perguntas prévias que eu já tinha. Aquilo para mim foi fantástico, porque essa é a intenção, essa é a ideia. A escritura ensinando, qual é o alvo da escritura ao ensinar. Vários tipos de perguntas serão respondidas ao longo do processo. E isso não significa que necessariamente a gente não vai lidar com essas perguntas durante alguns sermões. Às vezes como aplicação de algum texto, algo assim. O problema é o exagero da gente chegar ao texto e ao invés de fazer as perguntas do texto, fazer perguntas anteriores que às vezes não tem nada a ver direto com o É a velha piadinha de seminário, né? Eu já tenho o sermão, preciso achar o texto. Por quê? Porque as pessoas já fizeram as perguntas. Então, é óbvio, as perguntas são importantes e elas precisam ser respondidas. Em alguns momentos, até você pode introduzir a exposição da escritura com as perguntas e ao longo do texto, da explicação do texto, se é essa a função, responder ou aplicar. Ou em outras situações de ensino, você fazer o processo, talvez, apologético de defesa. Sim. Né? Até porque eu faria parte daqueles que quando o senhor pergunta quem aqui ouviu uma exposição de Gênesis 1 e tal, eu não ia poder levantar a mão. Nunca Porque toda vez que alguém... Eu já vi exposição de Gênesis 1 que era assim, por que é que a gente não crê no evolucionismo? É isso. Esse é o tema, né? É o tema. Ninguém prega outra coisa de Gênesis 1. Isso. É porque nós não é evolucionista. Ponto. Pronto, Por que a gente não gosta de Darwin? Isso. Né? E não é disso que Deus fala. Deus não escreveu Gênesis 1 pra gente não gostar de Darwin. Não, até porque o pessoal lá que estava saindo do Egito, junto com Moisés, não tinha essas perguntas. Né? Sim, então, tinha outras coisas. Ali sim, aí vem o outro lado interessante. Você tem que chegar no ponto de identificar o horizonte e a cosmovisão daquele povo naquele momento, para entender quais as perguntas eles estavam fazendo e quais as respostas o texto está trazendo para as perguntas que eles faziam. Então lá em Gênesis 1, por exemplo, era uma guerra de deuses. Né? Um exemplo interessante é que quando chega no quarto dia da criação, o texto fala do grande luzeiro e do pequeno luzeiro, mas ele não fala o nome dos dois luzeiros. Por quê? Porque eram divindades, não só egípcios, mas de vários outros povos. Que ele coloca isso em submissão, né? Exatamente. E serve para dar a luz, acabou, marcar o dia. O ponto do texto é ele dizer o seguinte, olha, esses astros, eles não dominam a sua vida, eles não são divindades, eles não controlam o seu destino, você não precisa ler seu horóscopo antes de sair de casa, entendeu? Deus é que deu um papel para eles. E o papel que Deus deu para eles é esse. Jeremias, interessantemente, no capítulo 33, ele vai usar uma expressão bacana. Ele vai dizer assim, quando Deus estabeleceu as leis fixas do universo. Ele estabeleceu as leis fixas. Ele está se referindo ao quarto dia da criação. Contagem do tempo, estações, anos, etc. Então, como um teólogo já experiente, um pastor, não é velho, certo? É experiente. Velhinho já é. Não, você vai durar muito ainda. Depois de 50. Passou de 50 já? Já. Tá dormindo no formal, filho? 53. Uma barba branca, amigo. Não, mas tá conservado demais. Meio humilhante, se você me dá uma idade maior do que eu tenho, porque eu tô meio acabado. Tá, aí vocês estão conservados aí. O senhor, como teólogo experiente, um pastor já trabalhando na igreja, que conselho o senhor dá então para jovens teólogos que estão assistindo isso aqui, pregadores, seminaristas, falando especificamente de Gênesis 1, mas isso se aplica à escritura toda, né? Para conseguir fazer esse movimento de respeitar o texto e conseguir muitas vezes vencer os anseios de ser relevante além do que o texto pretende a ser. Ok. Faça a sua tarefa de casa. Eu vou contar a minha experiência com Gênesis 1, certo. Ok? Eu fui dar um curso sobre criação e evolução. A minha parte do curso era a parte exegética. Eu comecei a pegar na minha biblioteca, na nossa biblioteca do Jumper, comentários. E eu abria e lia. Tinha uma insatisfação com aquilo. Não me alegrava. Até que eu percebi, através das perguntas de um autor, que eu estava tentando fazer com Gênesis o que eu não fazia com o resto da Escritura. Com o resto da Escritura, eu tinha lá as minhas aulas de hermenêutica, eu chegava lá e fazia assim, quem é o autor, por que ele escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, e de repente eu percebi que com Gênesis eu não fazia isso, porque eu vinha com a minha sacolinha de pressupostos cheia, lotada, e os autores da maioria dos comentários faziam a mesma coisa. Então, faça a sua tarefa de casa. Chama-se fundamentos. Fundamento. Hermenêutica básica. Hermenêutica simples. Aquilo que você, pregador que foi para o seminário, aprendeu. Aprenda as regras hermenêuticas. Use as regras hermenêuticas. Dê a ênfase a elas e você vai chegar no bom resultado do texto. Para mim, os grandes expositores
dos dias de hoje, que eu admiro e que alguns já falecidos, outros vivos, o grande segredo deles, e eu tento imitá-los, não sou bem sucedido, mas tento, é que eles expõem o texto da Escritura com simplicidade. Grande pregador, John Stott. Né? Ele era impressionante, eu fiz um curso com ele lá em Londres. Você assistiu aula com ele? Na década de 80. Tem que fazer um vídeo sobre isso depois. Tem que fazer. Eu tenho uma foto dele cantando Parabéns pra Você, pra mim, quando eu fiz 21 anos. Não, isso é muita unção. Isso é muita unção. Ele deu o meu primeiro curso de hermenêutica. O primeiro curso de hermenêutica com John Stott. que eu assisti na minha vida foi com John Stott, lá no London Institute for Contemporary Christianity. Tchau, pessoal, vou embora, valeu. Não precisa mais nada. E ele dava o curso de hermenêutica, e nas sextas-feiras do curso, ele fazia uma exposição bíblica. Naquele mês que eu estava lá, ele fez uma exposição de Tessalonicenses. E ele gastava uns 40 minutos em cada trecho que ele ia expor. Era um deleite, né? Pensei, sem encher linguiça. Sem encher linguiça. Porque hoje tem isso, né? Tem esse negócio meio puritano assim, pregar 30 anos no mesmo versículo, mas o cara fala o que quiser. E tinha um programa que eles faziam chamado Bible Lunch, uma coisa assim. Lá na igreja onde era o instituto, eles ofereciam um sanduíche com uma bebida barato, para inglês era chá provavelmente, e John Stott chegava na hora que o negócio abria, as pessoas compravam o sanduichinho, sentavam, ele ia lá para frente e ele expunha o mesmo texto que ele expôs de manhã, em 5 minutos. E ele era tão brilhante ao expor o texto em 5 minutos, quanto nos 40 minutos que ele fez de manhã. O segredo, tanto nos 40 quanto nos 5, era a simplicidade da verdade do texto transparecendo ali naquele discurso, naquela exposição. Aquilo era abençoador, era impactante, tremendo impacto, não esqueço. Eu acho que um dos meus textos reformados favoritos é a Segunda Confissão Helvética. E no segundo capítulo tem um negócio que eu acho lindo, que diz assim: a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Vox Dei, né? Isso, então respeitar o texto ao ponto de poder Deus falar através de quem prega, né? Acho que esse é o objetivo de todos nós. E orar antes para você não atrapalhar o texto. Isso é importante. Né? Tem um professor do meu seminário, não lembro quem foi que disse isso, não lembro de onde foi que eu ouvi isso, mas alguém comentou no seminário, que quando você for pregar, leia bem o texto. Pode ser a única coisa de útil que você vai fazer. Vai fazer, né? As pessoas às vezes não acreditam, mas eu faço isso algumas vezes, não é sempre. Mas eu ensaio a leitura do texto. Eu ensaio antes, eu leio em voz alta. Às vezes minha esposa chega na sala, ela fala, o louco aí. Eu ensaio a leitura do texto, porque uma boa leitura do texto pode representar, eu não diria todo o seu sermão, mas quem sabe uns 20%, 30% sim. Com certeza. Cara, uma alegria imensa. Legal, uma honra tá aqui no Jumper. Honra minha, alegria. Poder falar sobre essas coisas. Então tá bom. Muito obrigado, você sabe o que fazer. Valeu, gente. Vai lá no site da igreja da Barra Funda, tem sermões lá. Legal. É só sair de São Paulo. Exposição de Gênesis. Olha só, ouça lá, compra o livro do Mauro, Lei e Graça, Cultura também. Cristã. Segunda edição. Eu tenho a primeira, então eu com preguiça de comprar a segunda. Eu vou dar uma de presente pra ele agora. Beleza, era isso que eu queria fazer quando eu comentei isso. Conseguiu. Deu certo, muito obrigado. Então valeu, a gente tem vídeo toda segunda-feira, 10 horas da manhã, você sabe o que fazer, se inscreve, sininho.